Oi, tudo bem? Aqui é Elaine Turola. Vou fazer esse vídeo hoje pensando nas meninas que estão iniciando na silhuete, compraram a silhuete agora, uma silhuete camel ou uma silhuete portrait, porque eu tenho recebido muitas mensagens que elas assistem os meus vídeos, mas a maioria é no estúdio V2 ainda. Então, devagar eu vou atualizando os vídeos. E hoje eu recebi uma mensagem da Juliana e da Luciana, elas são irmãs, elas estão com a portrait e elas querem, estão tentando rastrear uma imagem e tal, e assistindo o vídeo é no V2. Então eu vou fazer esse vídeo para elas e para você também que está iniciando, tá bom? Espero tirar algumas dúvidas aí e no decorrer aí dos dias, conforme um tempinho, eu vou fazendo mais vídeos para você. Então vamos lá. A primeira coisa é, como ela me enviou essa imagem, que ela estava tentando rastrear essa imagem e não estava conseguindo, eu vou deixar essa imagem aqui do ladinho e vou primeiro explicar as configurações para você, tá? Aqui tá o estúdio, eu abri o meu estúdio, eu vou configurar minha página. Para configurar minha página, aqui em geral, eu vou deixar em centímetro, eu vou deixar nas preferências que eu gosto, aí dependendo você vai ver depois se você gosta ou não. Aqui eu gosto de selecionar formas inclusas, porque como eu trabalho muito com kit digital, às vezes eu tenho um papel digital aqui e eu tenho um outro coisinho lá no fundo, atrás desse papel, por exemplo, ó, esse daqui eu preencho de bolinha aqui, vou trazer isso para frente. E eu coloco um outro aqui na frente. Eu coloco um outro aqui na frente. Eu quero selecionar o que está lá atrás e se eu faço isso para selecionar, ó, eu não consigo. Por quê? Porque aqui nas minhas preferências, na seleção, se tiver selecionar formas anexas à caixa de arraste, a hora que eu faço isso, que relou nesse aqui, ele já seleciona esse. Então, por isso que eu gosto de deixar selecionar forma inclusa na caixa de arraste. Porque a hora que eu sei que tem alguma coisa aqui atrás e eu quero pegar só o que está aqui atrás ou o que está aqui no meio, eu faço assim, ó. Já sei que eu selecionei, porque eu estou vendo a seleção, eu coloco enviar para frente, tá? Por isso, aqui, após criar uma forma, quando você fica desenhando um quadrado e ele fica desenhando o quadrado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nas preferências e colocar na seleção. Escolha a seleção, após desenhar mão livre, escolha a seleção, tudo escolha a seleção, eu sempre mudo. Aí aplica e tá as preferências aí que eu gosto, tá bom? Aqui são algumas das preferências, vou deletar. Agora começando a configurar a página. Configuração de página, primeiro, abrir janela de configuração. Sempre que eu vou fazer uma personalização, eu começo por aqui. Por quê? Porque a minha personalização é com print cut. Eu vou imprimir e vou cortar. Se eu vou imprimir e vou cortar, a minha impressora é A4. Então, eu já sei que aqui no tamanho do papel, eu tenho que colocar A4, tá? Eu sei que a minha base de corte, qual que é? No caso, se eu tiver com a máquina Portrait, eu vou colocar Portrait. Se eu tiver com a Camel, eu vou colocar Camel, tá? Eu vou deixar aqui na Portrait, porque é a dúvida da Luciana e Juliana, mas se você estiver fazendo com a Camel, você deixa Camel. Se é a Curio, você deixa Curio, tá bom? Então, eu vou lá. Aqui, exibir margem de impressão. Tá vendo a cinza, essa linha cinza aqui, que apareceu? Ó, vou tirar e vou colocar. É a margem de impressão. A configuração da minha impressora, se eu colocar algo para cá, passando dessa linha cinza, não vai imprimir. Aí precisa ver a sua impressora como que é, mas aí é para você visualizar. Isso aqui não importa muito porque o print cut a gente tem que deixar aquela margem, né? E exibir margem de corte. É essa linha vermelha aqui, ó, tá vendo que apareceu? Essa linha vermelha eu gosto sempre de deixar ela aparecendo. Por quê? Porque se eu passar para cada linha, um pouquinho para cada linha, não vai cortar. Aí você fala assim, ah, Elaine, mas é lógico que não vai cortar, tá no cinza, né? Não vai cortar, tudo bem. Só que, por exemplo, se eu for imprimir, eu tenho que colocar a minha marca de registro ativada e eu não tiver com a minha seleção aqui da linha vermelha, ó, se eu fizer isso, por exemplo, eu tenho impressão às vezes, ah, tá dando, deixa eu ver mais ou menos, ah, tá dando certo, eu acho que não vai cortar. Aí se eu coloco, ah lá, vai cortar um pedacinho do vestido. Então, por isso que eu sempre deixo, tá bom? Outra coisa que eu deixo também, agora voltando aqui na marca de registro,
eu já coloco a minha marca de registro. Eu deixo sempre o grosso, eu deixo no máximo, o mais grosso possível, o comprimento no mínimo. Por quê? Porque se eu aproveito esse espaço, ó, eu não posso colocar, se eu deixar assim, fica esse quadriculado. Eu não posso pôr nada em cima desses quadriculados. Então, eu deixo no mínimo. Ah, mas eu ouvi falar que não pode mexer na marca de registro. Se você for fazer só essa Frozen aqui, Elsa, acho que é o nome dela. Se você for fazer só essa, realmente, você não precisa mexer na marca de registro. Mas, se você for fazer um trabalho maior, usar uma área maior, mexe. Porque se não precisasse usar, se não pudesse usar, a Silhouette América não tinha feito dessa forma, né? Eu tenho tido pouco erro de marca de registro, uma falha ou outra na marca de registro, mas quanto a mexer aqui, nunca tive por causa disso, tá? Então, pelo menos nessa versão que o estúdio está. Tô falando bem rápido para o vídeo não ficar muito comprido. Então, ok, já deixei a marca de registro, já sei como que é. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou já rastrear essa Frozen. Então, eu vou vir aqui, ó, janela de rastrear, e vou rastrear. Se eu sei que eu vou usar essa Frozen na minha caixinha, eu posso pensar o seguinte, ah, esse branco aqui, ele vai me atrapalhar. Então, eu posso querer tirar o branco. Se eu vou só realmente recortar ela para colar numa tag, num negocinho, não tem problema, eu posso deixar esse branco aqui porque eu vou cortar aqui em volta. Mas no meu caso, eu já vou tirar a margem branca também, tá bom? Então, eu vou te mostrar como faz, ó. Seleciona a área de registro, tira o filtro, aumenta o limiar e diminui a escala. Quanto? Quanto que eu posso fazer isso? Então, isso aqui eu não tenho uma receita para te passar. Por quê? Ó, se eu fizer muito, tá vendo que vai ficar tudo assim? Não pode. Tem que ficar o mais bonitinho possível. Só que essa, pelo que eu tô vendo aqui, ó, essa imagem, ela não tá numa resolução muito boa. Então, o que eu faço? Ah, eu vou lá no Google e tento uma imagem de uma resolução melhor. Voltando aqui, eu já coloquei a imagem aqui e eu deixei essa daqui do jeito que tava para vocês verem, ó. Então, aqui, se eu fosse querer tirar o fundo branco, eu iria colocar, ó, rastrear e destacar, tá? Se eu fosse querer rastrear tudo que tá aqui dentro dela, eu ia colocar esse rastrear. E se eu fosse querer só a bordinha, eu ia colocar rastrear borda externa. Só que nesse caso, se eu colocar rastrear borda externa, olha o que vai acontecer. Como está tudo aberto aqui, ele vai rastrear tudo aqui. Então, eu teria que, depois de rastrear, eu teria que ficar editando. Por isso que eu falei para a gente pegar uma outra imagem, tá? Mas aqui eu vou só rastrear e destacar para você ver, ó. Rastrear e destacar, quando você precisar, olha o que acontece, ó. Tira o fundo. Aí, só que quando tirou o fundo, se você olhar a configuração de corte, ó, ela ainda não tem a área de corte. Aí você tem que rastrear de novo e colocar a linha de corte, tá? Só para você aprender. Então, agora nós vamos fazer por aqui. O que acontece naquela imagem dela? Na imagem da Luciane e da Juliana, da Lu e da Ju, vou falar assim para ser mais breve, né? Elas pegaram uma imagem que era só até aqui, só que eu não achei, não fiquei procurando. Se eu quiser cortar essa imagem, eu já vou pegar a faca aqui, ó, reta, vou segurar o shift apertado, ó, e vou passar um corte aqui. E deleto essa parte, já ficou mais ou menos parecida com a dela, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, quando eu passei a faca, vocês estão vendo essa seleção até aqui? Se eu passar a faca só até aqui, ó, vou fazer outro pedacinho, ó, não vai soltar. Por quê? Porque quando você clica, ela está selecionada até aqui. Essa imagem é um PNG que ele vem até aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar a faca daqui até lá no final, para poder separar, tá? Então, eu gosto, às vezes, de pegar e fazer assim, ó, em vez de ficar, o meu aqui, que me ajuda bastante, como ele é o estúdio, a versão paga, ele tem esses fios, esse fio me ajuda a visualizar. Se a sua versão é a versão que vem original, básica, ela não vai ter, tá? Eu gosto de pegar assim, ó, e passar a faca aqui, porque aí eu pego e diminuo esse, tá vendo? Vocês viram? Eu fiz rapidinho, ó, vou voltar. Ó, eu corto essa parte aqui que tava sobrando e fica mais fácil para quando eu quero mexer no arquivo, ó lá, ele ficou pequenininho, tá bom? Agora eu vou rastrear, vamos lá. Selecionar, olha o que acontece, eu peguei uma imagem PNG, então ela não tem fundo branco.
Selecionar a área de rastreio. Aí tira o filtro, aumenta o limiar e diminui a escala. Se acontecer isso, você pode baixar um pouquinho mais ou aumentar um pouquinho a escala. Aqui, ó, se a gente verificar aqui o cabelinho, tá vendo que ele, mesmo que você mexa aqui um pouquinho, ele não chega junto lá? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode deixar, se eu fizer isso, vai ficar feia a bordinha. Então, a gente pode ou deixar assim e rastrear e depois arrumar a linha aqui na edição de linhas, que eu acho mais difícil, ou para um rastreio até mais perfeito, o que que eu faço geralmente? É porque aqui é muito branquinho, ó, por isso que acontece isso. Então, quando a imagem tem partes brancas, já aproveito e explico também. Eu venho aqui, efeitos em janela, efeitos de tom, abro o tom, ó, e tiro todo o tom aqui, tá? Se tiver aqui, o seu, você volta tudo pra cá. Vai ficar desse jeito. Tá vendo que ficou uma linha preta? Você seleciona, vem aqui na linha e tira a linha, tá bom? Não pode esquecer. Agora sim, nós vamos lá, selecionar a área de rastreio. Já vou até pôr um pouquinho maior aqui. Tira o filtro, aumenta o limiar e vai olhando, ó. Vamos diminuir um pouquinho a escala aqui. E olha como que ficou bem bonito agora, ó. Ficou toda amarelinha, tá vendo? Vou até diminuir um pouquinho aqui. Aí eu coloco rastrear borda externa. Ó, tá vendo? Eu poderia tirar até menos, porque ainda ficou um pouquinho. Mas esse pouquinho também é porque eu tô com um monte de zoom. Deixa eu voltar aqui só para tirar um pouquinho mais aqui, ó. Tirar um pouquinho mais e diminuir mais a escala. 4. Rastrear a borda. Olha lá como ficou perfeito. Tá vendo? Esse aqui é um rastreio perfeito. Aí eu venho aqui, clico no meio da imagem, volto no efeitos de tons, opa, e coloco nenhum. Ela volta. Pronto. Agora nós vamos ver se você quiser fazer uma bordinha branca. Esse é o rastreio normal, tá? O rastreio dela normal. Então, eu vou selecionar tudo, vou duplicar aqui e vou fazer uma com a bordinha branca. Então, eu vou dar um zoom e vou selecionar só a linha de corte. Ó, como que eu sei se eu selecionei a linha de corte? Se eu deslocar, olha o que que acontece. Ficou esse quadrado, é porque eu estava selecionando a imagem. Então, sempre que eu vou selecionar a linha, eu já peguei o hábito, eu já venho aqui na configuração de corte e deixo ela aberta. Se tiver selecionado aqui sem corte, é porque é a imagem, tem que ser a linha de corte, ó, cortar, então é sinal que é a linha. Aí eu abro janela de deslocamento e ponho deslocar. Diminuo, porque é uma bordinha branca muito grande. Diminuir, volto aqui na configuração de corte e vou de novo selecionar agora a linha de dentro, ó lá, cortar e deleto. Pronto, você já tem uma linha rastreada, uma frozen rastreada e uma de bordinha branca, tá? Então, vamos reservá-la aqui pro lado, as duas. Agora, eu venho aqui e deixo aqui pro lado. Agora, eu vou abrir uma caixinha, vou abrir essa daqui da Nilmar. Abrir essa caixa, eu vou colocar a minha página em paisagem para a gente visualizar melhor a caixa. O que que acontece, ó? Quando eu vou personalizar, acho que vocês já estudaram aí, eu faço uma sangria, que é uma borda de segurança, uma margem de segurança, para que se a silhuete cortar um pouquinho torta, não ter problema. Então, eu vou selecionar a caixa, já vou deslocar, e vai acontecer isso aqui, ó, não tem problema, eu não cliquei ainda, eu já clico aqui, quando eu clico já sai, tá vendo? Na configuração de corte, coloco sem corte, por quê? A margem de segurança não precisa ter corte, a linha de fora, só a de dentro, tá? Fiz isso, agora eu vou escolher o meu papel. Eu não tenho o kit da Frozen, então eu vou abrir aqui um papel que eu comprei esses dias aqui, que não tem tema, só para mostrar. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar um papel e puxar ele para cá, ó. Ou ainda, eu posso fazer o seguinte. Minimizar, eu prefiro fazer isso, ó. Minimizar, aí eu vou visualizar o meu arquivo e o meu papel. Minimizar e eu vou puxar o meu papel aqui para dentro. Então, deixa eu ver qual.
Eu vou pegar esse aqui e eu vou puxar. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um zoom para eu ver aonde tá a linha da marca de registro e a linha de corte. Então, eu venho aqui, pego o papel e dou um zoom e vou trazer entre as duas linhas. Cuidado, se eu trazer fora, olha como fica. Se eu pôr para dentro, também não cobre, olha lá. Então, tem que ser entre as duas linhas, tá? Ai, agora... Se acontecer isso aqui, olha, às vezes acontece, ele trava aqui, fica... É memória do computador, é um monte de coisa que envolve. Aí você tem que salvar o que você fez até agora e fechar e abrir de novo, tá? Eu vou continuar com ele aqui por enquanto. Ó, pronto, fiz isso. Agora, o que que a gente tem que sempre lembrar? Que o meu papel, isso aqui vai ficar atrapalhando. Vou salvar e vou voltar, peraí. O meu papel, ele tá na linha de fora, então eu vou selecionar a linha de fora e aqui eu fiz um preenchimento. Então, aqui na janela de padrão de preenchimento, eu vou abrir opções avançadas e se eu quiser, eu posso mexer aqui, ó. Eu posso virar o meu papel, olha. Posso virar assim também, tá? Eu posso aumentar e diminuir. Só que quando eu diminuo, fica a marca aqui. Se eu diminuir muito, ó, não tem jeito, tá? São as emendas do papel. Mas eu posso aí brincar com as medidas que eu quiser. Ainda aqui, padrão de panorama, eu clico, venho aqui nessa bolinha, ó, e mexo pra lá e pra cá. Vamos supor, eu quero essa rosinha aqui no meio, tá? Por que que eu tô conseguindo fazer isso aqui ao mexer nesse papel? Porque eu tô com ele selecionado de fora. Pronto, deixei meu papel bonitinho. Agora, eu vou começar a decorar a minha caixa. Olha, se eu olhar aqui a configuração de corte, a minha caixa ela tá toda de uma cor só. Se eu quero fazer a decoração, que eu quero fazer um lado de cada cor, por exemplo, eu vou ter que começar agora a fazer o desenho por cima e decorar. Então, o que que a gente tem que pensar? Que a partir de agora é decoração. Tudo que é decoração é sem corte. Porque se eu esquecer alguma coisa cortando aqui, o que que vai acontecer? Vai cortar errado. Então, tudo que eu fizer a partir de agora, eu tenho que tirar o corte. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou decorar essa caixa. Ah, essa bordinha, porque aqui, ó, tem uma bordinha, né? Essa bordinha aqui eu quero de outra cor. Então, eu vou pegar, eu vou fazer uma linha bem certinho em cima dessa bordinha. Posso até deixar um pouquinho maior, não muito maior para não gastar tinta, tá? E já venho aqui e já tiro o corte dessa linha. Olha lá, gente, ó. Do jeito que eu fiz, tava assim. Tudo vermelho porque ia cortar. Eu já venho e já tiro o corte dessa linha. Venho aqui, pego outro papel e coloco aqui, porque aqui eu quero de outra bordinha, tá? Ah, eu quero esse papel com florzinha menor. Venho aqui nas opções avançadas e diminuo o padrão. Ah, mas ficou bem aqui, a emenda ficou bem aqui. Ah, então eu tenho que mexer aqui nesse papel. Eu venho aqui, ainda no padrão de preenchimento, opções avançadas, pego esse panorama e mexo um pouquinho aqui de forma que não vai me atrapalhar muito aqui, porque aqui tem uma emenda, tá? Aí você vai vendo aí, vai brincando. Pronto, ali em cima já vai ser de outra cor. Aqui na frente também eu quero outra cor. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um quadrado, porque eu sei como que é essa caixa. Vou fazer um quadradinho. O que que eu tenho que fazer, gente? Olha, olha, ó, se não tiver aparecendo, se você tiver aqui e não tiver aparecendo a linha de corte, você clica nesse triângulo aqui. Olha lá, vai cortar, tá selecionado o quadrado, eu tiro o corte. Tirei o corte, eu vou colocar outra cor de papel aqui. Tá? Cuidado, porque se você traz pra cá, preenche tudo. Então, tem que ir por aqui. Coloquei, legal. Ah, eu quero esse lado estampado e esse aqui, esses dois da mesma cor. Então, eu trago o mesmo papel pra cá. Ah, mas aqui é maior. Por quê? Porque aqui é a beirada, tem a linha de segurança. Eu aumento um pouquinho aqui pro lado. Tá bom? Ah, agora eu quero fazer uma tag, um círculo aqui, um escalope, sei lá como chama, separado. Então, eu vou abrir minha biblioteca, vou colocar aqui, ó, esse, abro, ó,
trago aqui pro lado, eu não quero dessa cor. Ah, legal. Eu quero um tom de rosa que combine aqui. Então, eu seleciono ele, pego o meu conta-gotas e venho aqui e pego o mesmo cor de rosa, olha lá. Cor da rosa. Venho aqui, vou diminuir, aí eu vou colocar aqui só para eu saber o tamanho que ele vai caber aqui na frente da minha caixa, ó. Eu coloco aqui, eu sei mais ou menos o tamanho. Aí, só que eu não posso deixar ele aqui, porque senão vai cortar. Então, eu deixo aqui do lado, porque eu vou fazer isso numa outra folha. Aí, essa minha florzinha aqui, ela vai vir aqui na frente dessa caixinha, só que eu não quero ela tão grande. Eu diminuo, envio pra frente pra ver. Só enviou um negócio, vou enviar tudo. Porque eu não selecionei tudo, agora eu acho que vai. Não foi, então envia essa pra trás. É a pressa. O que que eu posso fazer para não ficar perdendo, gente? Eu seleciono os dois e já agrupo aí, pronto, me facilita. Agora eu diminuo aqui, tá? Aí, agora, vocês vão brincando. Ah, mas esse daqui eu quero cortar ainda com um círculo aqui no meio, branco. Aí eu venho aqui, seleciono os dois, inserir, que é centralizar. Esse aqui eu não vou querer que corte, eu quero ele branco e sem corte. Então, eu visualizo o corte. Tá vendo que ele tá selecionado, tá cortado? Eu deixo sem corte, porque senão corta, tá? Vamos de novo, enviar pra frente. E a minha Frozen eu vou colocar aqui, tá? Isso aqui. Então, o que que acontece? É essa aqui, depois eu vou colocar aqui na frente. Enviar tudo pra frente pra gente ver se vai ficar bom. Ó, eu vou colocar aqui na frente depois. Então, eu já sei que isso aqui eu tenho que cortar separado. Ah, mas essa Frozen eu também quero colar ela com fita banana, porque se eu deixar ela assim, olha aqui, ó, ela tá selecionada aqui para cortar, então vai cortar errado. Então, mas isso eu quero cortar separado, então eu vou por separado. Essas duas eu vou deixar separado porque eu tenho que fazer numa outra folha, tá bom? Então, agora eu vou arrumar aqui. Eu quero imprimir ela no retrato. Isso aqui deixa pro lado. Quero imprimir ela pro retrato. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar tudo. Agrupar, virar, ó, depois que eu agrupei, eu viro e vou deixar aqui para imprimir. Pronto, agora você vai mandar imprimir. Se você tiver, eu vou mostrar para vocês, se você tiver com a Camel, com a base da Camel, você vai colocar na sua base exatamente como está aqui, bem pertinho dessa linha, bem certinho, tá bom? Colocar na sua Camel. Se você está com a Portrait, assim como a Luciana e a Juliana, você vai selecionar aqui na base da Portrait, ó, ela tem um risquinho aqui A4. Você tem que colocá-la bem no meio, não pode colocar, porque o A4 é um pouquinho para cá. Não tem um risco preto aqui, e o risco preto, a margem preta. Aí o A4 é um pouquinho para cada margem, então você tem que pôr no meio, tá bom? Para ficar bem no A4. Vai ficar um pouquinho para cada margem preta e um pouquinho para cá. Aí você coloca na sua silhuete assim também. Lá tem um botãozinho na Portrait, o botãozinho todo quadriculadinho que você aperta, que é para enfiar a base. Você coloca lá e coloca a sua base. Se caso, tem muita gente reclamando que não está fazendo leitura de marca de registro. Caso não faça a leitura da marca de registro, coloque a sua base um pouquinho mais para a esquerda. Porque você colocando um pouquinho mais para a esquerda, ela tá fazendo a leitura legal. Tá bom? Então, aí você faz o teste, coloca e corta. Calma, precisamos configurar a configuração de corte. Ó, vem aqui. Que papel você tá usando? Eu imprimi o meu num papel de 180. Olha aqui, ó, papel padronizado 180. Então, eu vou clicar papel padronizado 180, ela já vai me mostrar que a lâmina é 3. Lâmina 3, a velocidade eu não preciso mexer nem a espessura, tá? Aí eu vou lá na máquina e coloco a lâmina 3, envio para silhuete. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho do personalizado? Eu fiz correndo porque fica um vídeo muito cansativo, muito comprido, mas devagar agora eu vou fazendo vídeos rápidos e pequenos, tipo como fazer uma costurinha, como rastrear, bem rápido, tá bom? Prometo que eu vou me
me empenhar aí para estar atualizando todos os meus vídeos do meu canal do YouTube que estão em V2, passando para o V3. Um super beijo para vocês, Luciana, Juliana, um beijão aí, tomara que vocês aproveitem bastante e me mostrem as coisas lindas, tá bom? Beijo!